Drogas em condomínio. Como conduzir o problema? E os nossos convidados de hoje são Dr. João Paulo Rossi Pascoal, especialista no Direito Civil pela Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, especialista em Direito Imobiliário Empresarial pela Universidade Cooperativa do Secov, São Paulo, e mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo. Foi assessor jurídico do Secov São Paulo por 15 anos. E o Dr. Paulo Lugero, advogado criminalista e especialista na execução penal, palestrante e escritor, pós-graduado em Direito Processual Civil, especialista em Direito Criminal Empresarial, especialista em Direito de Terceiro Setor, Igrejas, Associações e ONGs, doutorando em Direito Penal e Criminologia pela Universidade de Buenos Aires, a UBA, e o Dr. Alexandre Gomes, advogado, palestrante, consultor trabalhista no segmento de terceirização de serviços, especializada em consultoria de prevenção e perdas, com ênfase nas áreas de controle, acesso, vigias e vigilância, e segurança patrimonial. Consultoria em assembleias de ONGs, fundações e associações sem fins lucrativos, atuante na área previdenciária. Olá, boa noite, doutores, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui para falar de um assunto muito sério, o que cada dia está mais recorrente em condomínios, que são as drogas. E para falarmos mais sobre isso, nós estamos aqui com os nossos convidados. Hoje, um convidado em especial, que é o Dr. João, de São Paulo, seja muito bem-vindo. O Dr. Lugero, aqui de Curitiba, e o Dr. Alexandre Gomes. Dr. João, o que você pode falar para nós sobre essas questões de drogas em condomínios? Bom, boa noite, Silvana. Boa noite, doutor Lugero, doutor Alexandre. É uma satisfação estar aqui com os colegas, com você, Silvana, para debater um assunto que é um drama. É um dos maiores dramas para os condomínios. Por quê? Porque eu vejo que nós temos aí uma bifurcação do mesmo problema com duas facetas. Primeiro, a situação do usuário dentro do condomínio, que pode trazer aqueles problemas de incômodo, como a questão da fumaça, do agrupamento de pessoas, que é algo tão problemático agora em tempos de pandemia, pequenos furtos de coisas situadas em áreas comuns. E uma segunda faceta desse problema drogas, que é a pior, é quando o tráfico usa o condomínio como um escudo. O tráfico, ele entra no condomínio e acaba usando de toda a estrutura do condomínio como se fosse um aparato para sua ocultação, como um escudo, como eu mencionei. Tanto o primeiro problema do usuário e principalmente o problema do tráfico são situações muito difíceis de lidar, são situações cuja prova não é fácil. Meu colega advogado criminalista está aí para dar detalhes a respeito disso, né? Eu fico restrito à seara civil, mas é algo extremamente difícil, problemático, perigoso. Para finalizar, nós sabemos que o brasileiro, na nossa cultura brasileira, é a cultura do herói. E o síndico, nessa história, aparece como um herói que ele tem que resolver magicamente essa situação. Só que quando a coisa não vai bem, quando algum problema acontece, cadê aqueles que empurraram o síndico a tomar uma certa posição? Eles desaparecem, eles somem. Os colegas advogados estão aí para não me deixar mentir. Quantas testemunhas nós não pudemos utilizar porque a testemunha-chave disse para nós: olha, não me envolva nessa história, eu não me recordo, eu não estou seguro, eu não quero falar, eu tenho taquicardia de ir numa delegacia de polícia, num fórum. Então, Silvana, para não ser prolixo demais, é um baita problemão para todos nós. Não, e hoje em dia, eu acho que está cada dia mais recorrente isso, né? Que está se tornando, porque tem condomínios que é uma cidade. Então, não é mais aquele prédiozinho simples. Então, o movimento é maior, até a parte de cuidado, tanto do gestor, tudo, e para conseguir controlar tudo isso é bastante complicado. Você que, eu acredito que já tem ouvido, talvez até visto, algumas situações assim, quais os lugares que eles mais costumam ficar dentro de um condomínio para fazer uso disso? Porque eles, de uma certa forma, eles tentam se esconder o máximo possível, né? Então, quais os lugares que eles mais ou menos se escondem, entre aspas, né, para
poder fazer o uso dessa prática? Esse modelo de propriedade do condomínio, que tem essa divisão entre áreas comuns e áreas exclusivas, de certa forma blinda o condômino de ter aí a sua propriedade exclusiva devassada. Então, a unidade autônoma acaba sendo aí um primeiro foco de reunião, como eu disse. Não raro nós recebemos aqueles relatos de fumaça em excesso, olha, não consigo mais dormir, não consigo trabalhar, estou ficando aí viciado por tabela, de tanto que eu sinto o cheiro, tem até comunicados engraçados, viraram meme, né? E uma segunda situação, como você bem mencionou, Silvana, é escolher aquelas áreas comuns mais escondidas, escadarias, um jardim, uma praça, uma quadra mais afastada. E hoje, aqui, não sei aí em Curitiba, no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, virou uma moda esse narguilé, aquele aparato que vem lá do Oriente Médio, né? Você pode colocar várias substâncias fumígenas ali, não é só tabaco, né? E virou uma verdadeira febre aqui em São Paulo. Aqui também. Da juventude. A juventude hoje tem isso como um aparato da moda, dentro dos condomínios e fora deles. E só uma coisa, Silvana, para não parecer muito dramático que eu estou inventando história, aqui em São Paulo, não sei se acontece o mesmo em outros estados, mas aqui em São Paulo nós temos uma situação muito triste, que são habitações de interesse social, então Coab, CDHU, Singapura, esses projetos governamentais de dar habitação para a parcela mais pobre da população, que eles viram reféns de tráfico, de traficantes. O traficante vira o síndico lá. Às vezes você passa numa dada rua que tem esse empreendimento, você vê que ele está bem pintado, bem restaurado. Quem é o síndico lá? São organizações criminosas. Lá não tem problema de inadimplência, não tem problema de barulho, porque o tráfico acabou virando o síndico daquele empreendimento, que é muito triste. Não, com certeza. E para falarmos mais também sobre a área criminal em relação a isso, está aqui o doutor Lugero. Como conduzir esse problema, doutor Lugero? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Né? Quero cumprimentar a todos na pessoa da Silvana, né? E vamos lá, como conduzir o problema, né? O problema é um problema genérico, é um problema de todos, não é só um problema da segurança pública. Nós, como operadores de direito, síndicos, temos que fazer. Então, como conduzir o problema? Existe uma legislação específica. Existe a lei de drogas, que está aí. Os dois artigos mais discutidos é o artigo 28 e o 33, né? Só que a maioria, acredito que deve ter síndicos ali, além de você, Silvana, a maioria sabe o que acontece. Quando você faz o boletim de ocorrência ali, você chama a segurança pública ou a polícia militar, a polícia civil, muitos do pessoal é enquadrado como usuário, não é o traficante, que daí entra aquela coisa assim, que acontece? A dificuldade da prova, que nem o doutor João comentou ali, que muitas pessoas ali, as testemunhas, tipo, fica assim, eu não quero, eu não posso, eu tenho problema, mas isso é cultural, porque infelizmente o brasileiro, colocaram a cultura no Brasil que ele tem medo de uma delegacia, ele tem medo da polícia, ele tem medo de órgãos públicos, assim, porque acha que vai se prejudicar. E não é essa a ideia, porque nós estamos aí, é um problema de todos. Um exemplo bem típico mesmo, o que está acontecendo com essa pandemia agora. Os receituários ali, os médicos, as farmácias, as vendas pela internet não precisa mais aquela coisa assim do receituário, tipo, e pessoalmente o pessoal tá fazendo o quê? O tráfico pela internet, está comprando antidepressivo, está comprando medicamentos que está na portaria ali. E o que acontece? Muita gente, assim, eu tenho a receita, mas eu acabo fornecendo para o meu amigo, para o meu vizinho, pela coisa assim. Então, e a pessoa, por falta de informação, acha, eu não vou ser prejudicado. Não, é passível de crime. A pena é de 1 a 5 anos e multa. Então, quer dizer que eu prescrever também é crime. Então, o que acontece? Só que como nós estamos na internet, o mundo digital, é muito difícil produzir a prova. Então, cabe assim. E hoje, como resolver o problema, como proceder? Comunicação.
informação, né? Reuniões, nas reuniões de condomínios ali, é aquela coisa assim, que por ser assim um problema assim que o meu vizinho é usuário, o meu vizinho é traficante, fica com medo, como o doutor João falou, que o pessoal assim, porque se eu denunciar o meu vizinho ali, meu vizinho vai querer me matar, meu vizinho vai querer se vingar em mim. E não é isso, é informação, né? Então cabe cada um, e daí aquela coisa assim do condomínio, porque eu tenho o meu apartamento, eu tenho o meu imóvel, então, porque eu sou dono, porque eu não vou ali sofrer as consequências, mas assim, o seu direito acaba quando começa o do meu vizinho. Então, o meu vizinho ali, ele não é obrigado a ser viciado por tabela, como o doutor João falou, assim, que incomoda. E daí, muitas vezes, assim, o pessoal fala assim, o doutor João comentou sobre o narguilé é aquela coisa, não é só o cigarro, são N substâncias, que coisa assim, daí acaba entrando naquela coisa assim, das drogas sintéticas, o LSD, os psicotrópicos. Então, o que acontece? Fica assim, aquela coisa assim. E daí, como o doutor João falou, vai para o Superman, o super-herói síndico, porque daí o síndico é taxado como o xarope, como digamos o seguinte, o cara chato, que não sabe nada, o chato, né? Mas cabe a todos os condôminos ajudar o síndico. Não é só papel do síndico, digamos o seguinte, ou só o síndico que tem que tomar conta. Não, os vizinhos, todos que estão no condomínio, porque é público ali, é convivência pública. Daí o doutor João falou assim, os lugares escondidos, mas hoje o que está acontecendo? Vou usar aqui, no condomínio onde eu utilizo aqui, onde eu moro, nós temos um usuário que já não usa mais o lugar escondido. Já está, o que ele usa? Ele usa maconha, já está ali aquela coisa assim que um cigarrinho não faz mal a ninguém. E não é que não faz mal a ninguém, faz sim. Se o meu vizinho ele tem problema respiratório, se ele tem crianças, isso é mal, porque se não fizesse mal, não estaria na portaria da ANS. Todas as drogas, que é a portaria 344, está lá. Mas o que acontece? O condomínio ali, então, assim, como conduzir o problema? Primeiramente, conversa. O síndico ele desconfiou, o síndico ele viu que tem algum problema, chama o condômino e explica. E fala assim, e geralmente nas convenções de condomínios existe ali aquela coisa assim, quando você incomodar, prejudicar o outro, existe a multa. Porque o que acontece? Onde que dói no bolso do condômino? Onde que dói? Só você falar, não adianta. Onde que dói no bolso? Você meteu a mão no bolso ali, o pessoal fala assim. E se não resolver através de informação, infelizmente o quê? É chamar a Polícia Militar para lavrar o boletim de ocorrência e encaminhar para a Polícia Civil. Mas o que acontece? Geralmente, quando você chama a Polícia Militar, demora, porque muitas vezes assim a gente não sabe, às vezes o local é longe, ou não tem gasolina, tem aqueles problemas estruturais, né? Mas o síndico, ele pode também ir até a delegacia e lavrar o termo circunstanciado, que é tido como crime de menor potencial ofensivo, mas acontece daqui no doutor João falou assim, o tráfico muitas vezes assim já é ali o dono do condomínio, já é o síndico, e não é só condomínio não, doutor João, tem lugares aqui em Curitiba, na região metropolitana, que ele domina bairros, o condomínio dele já não é mais só moradia, são bairros, são locais assim que é do tráfico, e daí o que acontece? O morador ele fica refém, porque ele não tem medo de denunciar, e daí aquela coisa assim, a segurança, porque ali nesses lugares onde o tráfico domina, ele tem a segurança, não existe aquela bandidagem, os pequenos furtos, porque o usuário, ele faz pequenos furtos, né? Então nesse lugar onde o tráfico domina, é aquela segurança total, o traficante, o dono do negócio lá, só que daí aquela coisa a gente fala, traficante, hoje não é traficante, hoje são os comandos lá, o primeiro comando da capital, o comando vermelho, são milícias, hoje já não é aquela coisa tão organizada que existe ali o traficante, o que digamos o seguinte, seria o gerente, mas o dono mesmo são as milícias, são coisas assim, então aquela coisa assim, fica... Com certeza, doutor. E eu até entendo que a parte de conscientização, doutor, é levada, mas existe uma linha muito tênue, que não é
tá consanguinar, porque dá até uma amnésia, né, como o doutor João falou, né, fica aquela coisa toda. Eles têm medo. Eles têm medo de uma represália, eles têm medo que aconteça alguma coisa, porque as pessoas, quando elas estão drogadas, elas estão naquela fase de surto, ela é muito preocupante. Então, as pessoas perdem um pouco a noção da coisa. E sim, o síndico, ele tem ali uma responsabilidade muito grande e muito delicada eu acredito que abordar e tentar da melhor forma administrar isso, porque testemunha nessa hora, duvido que alguém vá, porque eles vão sentir medo, eles vão se sentir inseguros, eles vão se sentir, pode ameaçar, depois eu vou lá e testemunho. É vizinho, tá todo mundo ali junto e grudado, então é complicado. Doutora Alexandre, em relação à questão de segurança, como é que você vê tudo isso? Porque, como o doutor Ludiero mesmo falou, por causa de um vício, por causa disso, começa a gerar questões de pequenos furtos, essas coisas todas. Como é que você vê isso daí? Olá, boa noite a todos. É um prazer novamente poder estarmos aqui, recebendo aí dois nomes importantíssimos que têm nos acrescentado, doutor João e doutor Ludiero. Eu gostaria inicialmente de fazer uma observação quanto a tudo que já foi falado aqui, que eu acho que hoje, né, não existe no Brasil uma separação, né, de cidade, de estado. Eu acho que o Brasil todo está inserido num problema muito grave de violência, de droga. No interior, não se espantem, né? Hoje aquelas cidadezinhas pequenininhas que vocês acham que está livre, que vai para lá para descansar, tem problema com a droga. E eu estou no Rio de Janeiro, doutor João em São Paulo, vejam bem, as duas maiores capitais. O João foi falando, eu fui falando assim, meu Deus, é aqui, é aqui, é aqui. Ele estava falando de São Paulo, eu estava me vendo aqui, né? Então, assim, realmente, esse problema é muito grave, tá? E passando para a parte de segurança, passando para a parte da prevenção, porque acho que o mais importante de tudo é trabalharmos sempre de forma preventiva, porque os síndicos, coitados, não têm poder de polícia, né? Como foi falado aqui, as pessoas têm medo, deixa tudo nas costas do síndico, e aí o síndico toma uma atitude. Quando dá bom, somos nós. Quando deu ruim, é tu. Não é verdade? E aí o síndico tenta se cercar, né, de elementos, de ferramentas, que dê a ele um pouco mais de possibilidades para poder interagir e agir dentro das situações. Mas eu já vou dizer que na questão de prevenção, na questão de segurança, eu acho que um síndico deve se preocupar primeiramente com a convenção desse condomínio. Porque, assim, quando uma convenção é bem feita, quando ali é colocado, né, os limites da convivência, eu acho que fica muito mais fácil para atuar com a segurança. E eu vou falar aqui sempre da segurança no cunho preventivo, porque, como a gente falou, o síndico não tem poder de polícia, nem o contratado de segurança tem poder, né, muitas das vezes, para agir. E aí vem a máxima dizendo lá que, diante de uma ilicitude, né, de um crime, qualquer pessoa pode dar voz de prisão, né, essas coisas todas que nossos colegas aqui vão concordar, porém, na prática, não vai rolar. É como o doutor Ludiero falou, até a polícia chegar, o segurança já tomou uns tapas, não vai poder dar uns tapas, porque aí vai partir para uma outra vertente. Então, assim, é uma situação bastante delicada. Mas eu não quero me limitar só às dificuldades, não. Eu quero dizer que, primeiramente, é muito importante a convenção, né, do condomínio ser bem delimitada, dizer o que pode e o que não pode, mostrar, né, quais as penalidades possíveis, tá? E como o doutor Ludiero também falou, multa. A multa sempre dói no bolso, né? Mas ela também não pode ser recorrente, né? O tempo todo só multa, multa, multa. Então, a convenção tem que preparar esse ambiente para uma medida mais coercitiva. Até mesmo com possibilidade de expulsão, né? Tem que estar lá. Que ele acaba se tornando um antissocial, né, doutor? E isso, tais condutas vai levar à expulsão do condomínio. E o judiciário, ele acaba respaldando isso agora, desde que esteja bem desenhado, tá? E na forma preventiva, eu acho que o mais importante, que muitas das vezes eu percebo, eu acho que os colegas também vão concordar,
Os síndicos, não sei por qual razão, ele não deixa explícito as cláusulas de convenção. Ele bota circulares, né, nos corredores, eles bota, mas tudo assim, proibido, proibido, proibido. Mas eu acho que ele deveria explicitar a convenção, tá? Porque assim, não só moradores, aqueles proprietários, né, que normalmente receberam a convenção quando chegaram, mas os que vêm, né, os agregados, os locatários, essas pessoas precisam, de fato, conhecer a convenção. Porque nós temos um outro problema também relacionado, por exemplo, às assembleias, né? Condômino não dá opção, não opta na assembleia. Então, quer dizer, o que o condômino faz? Condômino que eu digo é aquele não residente, é o inquilino, né? Desse que eu falo. Ele acaba desestimulando aí para as reuniões, né? E, às vezes, ele é o problemático, né? Então, eu acho que a partir dessa vivência, né, a partir dessa experiência, eu acho que os condomínios deveriam olhar um pouquinho melhor para essa questão em relação às às reuniões das assembleias, tá? E não taxar de forma muito severa a participação daqueles que não são proprietários. Porque, assim, talvez aquele problemático resolva ir para tratar um assunto dele como morador do condomínio e ele pode ouvir aquela mensagenzinha que ele está precisando ouvir. Porque aí depois ele não vai poder alegar desconhecimento. Não. Entendeu? Então, partindo já dessa premissa, eu vou sempre para esse campo da prevenção. E a prevenção, ela vem assim, de forma sutil, de forma a incutir na mente das pessoas, dos conviventes ali, políticas da melhor convivência. Ok? Ok. Doutor João, você acha que a conscientização, a prevenção, como o doutor Alexandre está falando, ele minimiza um pouco essa situação de drogas que pode vir gerar furtos e a violência dentro do condomínio? Penso que sim, concordo completamente com o que o colega disse. É muito importante nós darmos atenção à parte preventiva dessa história. Há localidades em que a Polícia Militar, por exemplo, manda representantes para fazer palestras nos condomínios, palestras muito educativas, muito interessantes, com estatísticas, com casos reais, vários deles chocantes, o que tem um efeito pedagógico muito bom na juventude, principalmente. Eu me recordo, eu tenho 47 anos, mas quando eu era jovem, criança, tinha muito dessas palestras em escolas, nas comunidades várias. Isso meio que se perdeu, está voltando agora. É importante, sim, que o condomínio, como disse o doutor Alexandre, tenha olhos para essa parte, envolva todos os ocupantes do condomínio, não somente falar para os proprietários condôminos, talvez o sujeito seja um investidor que está pouco se importando com o que acontece no cotidiano daquela localidade. Então, esse assunto importa, sim, a todos. Agora, é claro, também não podemos dar uma de Poliana moça. Entendemos que só a parte preventiva resolve. Infelizmente, não. Tem que ser repressiva também. A teoria uma coisa, a prática outra. Igual aquela brincadeira de WhatsApp, expectativa versus realidade. Então, nessa parte de controle, nessa parte repressiva, que os colegas já mencionaram também, que tem essa bifurcação criminal e cível, e eu me limitaria aqui a falar da cível, eu penso que o que o doutor Alexandre falou é também de grande importância. Aqui no Brasil nós temos um sério problema com as convenções. Eu brinco, quando Deus criou o mundo, entregou uma primeira via de minuta de convenção para o homem, ela foi sendo recortada e colada, recortada e colada. Então as convenções, elas pecam pela criatividade. Uma é cópia da outra. E nós, quando somos contratados e damos aí nosso orçamento, às vezes o condomínio retruca. Ah, não, está muito caro. Deixa que eu faça a convenção sozinho. Pega na internet. Temos que ter um carinho, sim, pelo texto da convenção, pelo regimento interno, porque isso com base no Código Civil, que é a lei que fala dos condomínios, né, artigos 1331 a 1358. O primeiro passo para controle é a aplicação da penalidade prevista na própria convenção. E aí nós temos uma escala de possibilidades que vai num crescente. O famoso artigo 1337 fala daquela multa de 5 vezes, o rateio mensal, 10 vezes.
e com base na reiteração de práticas infracionais, inclusive essa envolvendo drogas. Agora, volto a dizer, condomínio é comunidade, condomínio precisa de participação. Isso é o ponto frágil para nós, advogados, administradores, síndicos, porque o brasileiro adora, aqui é uma questão cultural, o brasileiro adora apontar o dedo. Na hora dele se envolver, na hora dele participar, na hora dele dar a cota de suor, sacrifício e sangue, ele pula fora. Veja essa situação da pandemia, eu não sei os colegas, mas eu tenho condomínios, clientes meus, que teve uma revoada do corpo diretivo, todo mundo querendo renunciar em época de pandemia. Puxa vida, na época que mais eles seriam importantes para salvar a vida daquela coletividade, eles querem renunciar em conjunto? Então, o que é isso? Eu ouvi isso, doutor. Eu ouvi isso esses dias numa reportagem que o gestor estava querendo pedir a demissão por causa da pandemia. São situações, infelizmente, reais, porque o sujeito fica amedrontado, fica realmente temeroso do que pode acontecer, da responsabilidade que ele vai ter. Às vezes ele fica cansado, ele fica estafado de passar por aquela pressão toda. Realmente não é fácil. Uma última informação que eu queria dar, não está na lei, essa hipótese de exclusão do condômino antissocial, mas é uma construção nossa, né? A advocacia tem que ser criativa para situações limite. Então, nós temos aí julgados que admitiram a exclusão do condômino antissocial. Claro que não é a perda da propriedade, é o afastamento, sob certas condições, de casos que realmente impedem que a vida comunitária continue, exista. Então, em situações assim, realmente excepcionais, essa seria uma possibilidade a se pensar, mas sempre dentro dessa escala crescente. Nós não vamos usar isso como a primeira medida, nós vamos sempre do mais light, do mais amistoso, tentando queimar etapas até chegar na ação judicial, ação civil, ação criminal e assim por diante. É o que eu penso. Não, aqui em Curitiba, o doutor Lugero, acho que acompanhou essa história, de um morador antissocial. O senhorzinho aprontou, acho que você chegou a ver também, né? O cara fez por onde, sabe? Ele fez de tudo, acho que mais um pouco, para ser expulso. Mas entra naquela vertente que você acabou de falar. Ele não vai perder o direito de propriedade. Ele vai ser afastado do prédio, do condomínio onde ele está causando todo aquele alvoroço. Aí fica uma pergunta, que ele não perde o direito de propriedade, mas ele continua sendo proprietário do imóvel. Ele continua tendo direito a aparecer na Assembleia, votar, ser votado. Como é que fica isso? Vamos lá. Como estamos falando de algo que é uma construção jurisprudencial, porque a lei não fala a respeito de exclusão. Se nós fizermos uma leitura do texto legal, ele para na multa de 10 vezes, é uma questão pecuniária, né? A própria decisão, a própria sentença que excluiu o condômino antissocial é que deveria traçar detalhes outros sobre o tempo de exclusão, sobre repercussões outras. Como nós sabemos que as decisões podem não ser tão amplas assim, eu defendo a seguinte bandeira. Há situações em assembleia que são de clara incompatibilidade. Eu sei que isso é polêmico, mas digo outros exemplos. Imagine o inadimplente querendo se candidatar ao cargo de síndico. Não é uma situação de incompatibilidade? O sujeito que está aí com sérios problemas comportamentais, infracionais, com condomínio, a ponto de ser excluído, também não é uma outra situação de incompatibilidade? Isso sequer deveria ser cogitado, porque não, em situações normais de temperatura e pressão, a democracia condominial rejeitaria esse tipo de candidato. Mas como no Brasil tudo é possível, eu não afasto essa situação. E aí eu defenderia essa ideia de situações que se revelam como incompatíveis. Então ele pode votar, ele pode ser candidato? Penso que não. Há um problema aí sério que ele deve resolver antes para readquirir a cidadania condominial. Agora, ele quer alugar a sua unidade? Quanto a isso, nós não podemos interferir no direito privado do cidadão. Ele vai poder usar, aliás, dispor dessa
dessa propriedade dele para locação, a não ser que a sentença tenha delimitado parâmetros outros que nós desconhecemos, né? É o que eu penso. Mas olha, Silvana, para simplificar, isso tudo ainda está muito no campo do achismo. Por quê? Porque, como eu disse, não está na lei. São situações ultra dramáticas que o advogado, na falta de outros recursos, ele faz um apelo desesperado ao judiciário. Olha, tira esse cidadão daqui, porque senão vai acontecer algo pior. Vai acontecer vias de fato, morte, sei lá o quê. É mais ou menos nessa linha. Não, com certeza. E tem situações que a gente veio na linha da... E o antissocial, ele é incluído também nas pessoas que usam das drogas, essas coisas todas. E é considerado, né, doutor Lugero, o condômino antissocial esse que faz o uso e até a prática da venda de drogas dentro de condomínio, né? Sim, e daí complementando o raciocínio do Dr. João e do Dr. Alexandre, é o seguinte, nós estávamos naquela seara assim que é a perda de propriedade. Existe a possibilidade de perder a propriedade sim, porque na própria lei de droga, digamos o seguinte, o imóvel, o terreno que é utilizado para destinação de comércio de droga, existe a perda, sim. Inclusive, até eles modificaram alguma coisa aí, não coisa agora, porque antigamente era aquela coisa assim, o dono do imóvel, ele perdia, e daí passava por um processo, hoje em dia está mais célere. Então, existe a possibilidade, sim, da perda do imóvel. Então, existe alguns requisitos. O primeiro requisito é a pessoa ser antissocial, né? Aí, digamos o seguinte, eu uso continuamente para produzir, vender, obter lucro, o imóvel, o condomínio, o apartamento ali, a sala, então existe a possibilidade de perda do imóvel, sim, e a legislação ele está amparado. Então não é aquela coisa assim, eu sou o dono do imóvel e acabou o único. Não. O judiciário está aí para fazer, pegando o gancho do Dr. João também, as convenções têm que ser personalíssimas. Não adianta você pegar ali um Ctrl-C, Ctrl-V em internet e pronto. Tem que, o condômino, o pessoal ali, tem que ter consciência que é personalíssimo. Cada condomínio tem o seu entretanto, porventura, no entanto, não é aquela coisa assim, porque se fosse cópia, então para que existiriam os profissionais para fazer a convenção do condomínio? Né? E é aquela coisa assim, o doutor falou assim das assembleias, é cultural, o pessoal fala, é a mesma coisa assim, a política, né? Eu não vou participar de política porque é só para encher linguiça. Não é para encher linguiça, porque você está ali discutindo a sua convivência, você está discutindo o seu dia a dia, não é aquela coisa assim. Então, voltamos a fazer, é comunicação, tem que ter a comunicação, tem que haver a comunicação e demonstrar por que é importante a Assembleia, por que é importante a Convenção, por que é importante você ser social, porque é aquilo que volta a dizer o doutor ali no direito civil. O meu direito termina quando começa o do meu amigo, do meu vizinho. Então, assim, e nós estamos vivendo numa sociedade. A sociedade é aquela coisa assim, você tem o ônus e o bônus, né? O poder público está ali, o Estado ele está ali para dirimir controvérsias, mas não é porque assim, eu sou o dono único, eu vou usufruir, gozar, né? Aquela coisa assim, o pessoal acaba, digamos o seguinte, acha assim que porque ele é o dono do imóvel, porque ele é dono da cota parte ali, pode fazer tudo que... Não é, existe a legislação específica para isso. O doutor falou assim, hoje na esfera criminal, os juízes já estão entendendo que se a pessoa for condenada ali, já cabe a indenização, porque antigamente era aquela coisa, o condomínio entrava na esfera criminal, daí esperava a sentença, depois da sentença, daí tinha que entrar com a execução de sentença. Hoje em dia, não, o próprio advogado ele já pode falar assim, doutor, já determina a execução da sentença ali, já a indenização no condomínio. Então, quer dizer, o judiciário, os juízes, os operadores, eles já estão assim, não é aquela coisa assim rápida, mas já está entendendo. Cabe a nós, profissionais, provocar a justiça, falar assim, o profissional atento, o profissional fala assim, doutor, vamos fazer, vamos complementar, porque é aquela coisa assim. Então, é comunicação mesmo, cabe a comunicação, não é porque existe a legislação de droga, não é porque é crime, não é porque é proibido, que eu estou
né? Ah, tranquilo. Não, se cada um fizer a sua cota à parte, nós conseguimos dizer, mas é aquela coisa assim, deixa tudo que o síndico faz, o síndico resolve. Não, ele tem que. Não, nessa hora o síndico resolve tudo. Todo mundo lava as mãos, está tudo certo. Eu elegi o síndico para resolver esse tipo de problema. Não, ele é o salvador da pátria e do condomínio nessa hora. Doutor Alexandre, eu quero te fazer uma pergunta. Um condomínio faz uma festa. Além dele cobrar a entrada dentro do salão de festa, ele começa a vender droga. Me fala mais um pouco sobre a questão de segurança nessa hora. O que pode acarretar tudo isso? Essa pergunta é para quem? É para mim ou para você mesmo, doutor Alexandre? Caraca, olha só o que ela me traz. Mas vamos lá, olha só. Lembrando sempre, tá? Que a segurança ela vai ser regida por uma série de normas, né, tanto externas quanto internas. E, por exemplo, hoje é muito comum que os condomínios, ou pelo menos aqueles mais estruturados, contrate uma empresa especializada de vigilância, de portaria, né? Não são raros os casos, acho que até nem pode, que tenha funcionário próprio de segurança dentro da estrutura condominial. E aí contrata-se uma empresa. E essa empresa, vou dizer assim, num termo bem carioca, malandramente, ela vai fazer um contrato onde ela também se exima um pouco de responsabilidade solidária. Por quê? Porque, como a gente já falou aqui, o síndico, a gente há de se dizer assim, coitado, está com a banana na mão quente para poder descascar. Porque quando dá o problema, ninguém chega junto com ele, ninguém apoia ele, os próprios moradores, o próprio conselho, enfim, tudo que já foi falado aqui, então ele tem que tomar as atitudes, muitas das vezes, sozinho. Aí ele faz o quê também? Transfere para quem ele contratou, dá a solução. E, às vezes, a empresa, se ela for desatenta, ela vai responder, ela já responde, querendo ou não querendo, ela vai ser chamada no polo, por muitas das vezes, por uma atitude, às vezes, como eu falei aqui, não vai poder dar uns tapas, não vai poder, né, agredir, não vai poder, é sério, não vai poder botar para fora. Então, o máximo que faz é aquilo que está no contrato. Então, uma empresa esperta, uma empresa atenta, ela vai amarrar melhor o seu contrato de prestação de serviço. Mas levando em consideração essa possibilidade de que, né, possibilidade não, essa realidade de ter que agir, certamente ela vai agir e reagir de acordo com o que está estabelecido nesse contrato. Mas, diretamente na sua pergunta, volto a dizer que a conduta do uso de droga é ilegal, como todos sabemos, e, obviamente, não pode, né, não será aceita de forma alguma essa prática. Então, assim, tem que barrar imediatamente. Inclusive com a força policial e suspendendo o evento. Na hora, chama-se a força policial, porque, infelizmente, o segurança ali não tem esse poder de polícia todo, ele vai ter que chamar, ele nem tem o poder de polícia, mas vamos dizer assim, ele pode, né... Joga água fria na festa do povo. Isso, mas tem que chamar o poder, né, com esse polícia, para poder acabar com o evento. Não pode ser aceito. Até porque é muito interessante falarmos que no Brasil, eu acho, né, nas grandes capitais principalmente, a lei do silêncio está cada vez, né, em desuso, gente, pelo amor de Deus. Né? Há uma lei que estabelece período para que aconteça determinados eventos. Tá 2 horas da manhã, o evento está rolando, sabe? E dentro de condomínio. Aqui no Rio de Janeiro, por conta de muitos artistas, né, muitas celebridades do mundo do futebol e por aí vai, que mais se vê reclamação de eventos na casa dessas pessoas que extrapolam a lei do silêncio. Então, quer dizer, a tendência é sempre medir força. E se mede força no barulho, vai medir força no uso de drogas ilícitas. Né? Até no excesso da própria bebida, que é uma droga e que todos acham que, né, tá aí na convivência, é aceita, e ela acaba trazendo até muito mais problema do que a cocaína, a maconha e as demais drogas. Então, assim, a segurança, na realidade, nesse momento, ele tem que trabalhar com um liame muito pequenininho, muito fininho. Ele não pode nem muito nem pouco. Tem que fazer exatamente o seguinte, prevenção. E a prevenção se faz com aquele funcionário que presta atenção
no que está sendo né, a movimentação, e já começar a sinalizar, ó, esse evento vai dar problema, entrou gente assim, entrou gente assada, chama o síndico. E o síndico também, ele abraçou, botou a capa, ele vai ter que ser chamado para responsabilidade. O síndico também, todos os eventos que tiverem no condomínio, claro que muitas das vezes o condomínio vai lá na administração e agenda, mas o síndico tem que acompanhar isso. Quando ele se dispôs a tomar conta, ele tem que estar sabendo de tudo que acontece, sabe? Então, assim, vai ter festa. E, gente, todos nós aqui há de concordar. A gente sabe o perfil dos moradores do condomínio que a gente mora. Eu aqui, a minha unidade é localizada num condomínio muito extenso, pega um quarteirão inteiro. Mas, assim, eu, óbvio, eu não conheço todos, mas eu sei quem são. Eu sei, assim, o perfil, aqui a criançada, como se comporta, os adolescentes, sabe? Então, assim, se eu, apesar de que, né, pela minha prática, talvez se torne um pouquinho mais fácil, né, sou oriundo desse segmento, talvez para mim seja mais fácil. Mas mesmo assim, o síndico, ele sabe. Os funcionários do condomínio nessa hora, não só de segurança, são muito importantes para sinalizar para o síndico onde está o problema. Na unidade, no espaço comum, no parquinho, na quadra, né? Por exemplo, os jovens gostam muito da quadra, né? Então, assim, tem que observar o comportamento dos jovens na quadra, né? Aqui a quadra não tem, assim, um vestiário, nada disso, mas, assim, tem os cantinhos. Se o jovem começa a trafegar muito ali pelos cantinhos, tem que ficar, tem uma segurança no local, já bota uma pessoa ali para ficar de olho, né, na movimentação e sinalizar. E, então, especificamente da festa, conforme você falou, não tem que acontecer. Então, assim, eu não vislumbro nenhuma atitude, digamos assim, imediata, né, que não seja chamar a força policial e interromper imediatamente o evento. Não vejo nenhuma outra... vamos conversar, vamos tentar, não. Porque não tem papo. Não, por quê? Porque quando foi construída a ideia desse evento, já estava na mente de quem estava preparando. Com certeza. Então não há conversa, não vejo... Aí sim, nessa hora, eu vejo que tem que ser firme, entendeu? Não, com certeza. Doutor João, tanto o doutor Lugero quanto o doutor Alexandre já falou, a construção de uma boa convenção. Incluir nessa convenção, ela se tornar mais rígida, como a gente já falou, acho que em outros programas, o trabalho do advogado, ele é manual, ele não é o copia e cola, ele é uma coisa que você constrói. E quando, principalmente, a gente não tem muito respaldo da lei, principalmente quando se baseia em condômino antissocial, em outras situações, a gente tem que amarrar em algum tipo de documento para que aquilo se torne um pouco mais viável, para se tornar uma decisão mais firme. Você acha que uma convenção mais bem amarrada, dizendo que é proibido, que fazer isso, e um síndico mais técnico, não aquele que é amigo, daí eu não vou falar com o amigo, sabe? Tem aquele síndico que não quer incomodar o amigo, passa por cima de convenção, passa por cima de lei, passa por cima de tudo, porque é chato e é feio falar. Como é que você vê essa questão das convenções ser um pouco mais rígida e fechada e o síndico ser mais técnico nessa hora? Eu penso que é uma boa medida, concordo com o colega, só também não podemos ter uma visão muito fechada em torno disso, de que seria um remédio mágico e só mudar a lei, só melhorar o texto da convenção resolveria tudo. Não, é uma das pernas, é uma das possibilidades. Aqui vocês notam, pelas ideias dos colegas, nós estamos aqui elencando uma série de condições que tornam esse problema tão sério, tão grande no condomínio, de melhor trato. Então, se falou da questão preventiva, eu gostaria de lembrar algo que vem funcionando bastante em tempos atuais, que é o monitoramento das áreas comuns. Hoje isso se tornou muito mais barato, muito claro, né, em alta definição, ao vivo e a cores. Você coloca câmeras em todas as áreas comuns, claro, algumas não podem ser monitoradas, como vestiários, como banheiros, áreas de conteúdo privado não são monitoradas, mas, no geral, há um monitoramento e isso afasta boa parte daquelas pessoas que têm aí más intenções. E a convenção vai na mesma linha. Claro que ela auxilia, tornando mais claro, tornando mais evidente, como o doutor Alexandre mencionou, tem até um efeito pedagógico.
Porque o brasileiro é muito ainda burocrático, cartorário, ele gosta muito que você mostre a lei. Cadê? Onde é que está na lei isso? Onde é que está escrito? Eu só vou seguir se estiver na lei. Tá bom, está aqui na convenção, é assim, é assado, em termos preventivos, e falando no geral, sem falar das situações reais, isso pode ser tratado em reuniões, em memorandos, e assim por diante, sempre lembrando de que liberdade equivale a obrigações e responsabilidades e que o condomínio agirá, sim, energicamente, se for preciso. Agora, também não podemos esquecer que, com relação a drogas, há uma grande discussão que está em aberto. Quem sou eu aqui para dizer se está certo ou se está errado? Dessa discussão se a questão de drogas vai ter uma resolução clara apenas de ordem criminal, de ordem coercitiva estatal, ou se seria um problema de saúde e, como tal, nós deveríamos também pensar em ferramentas nessa linha, o que me parece mais na linha do preventivo. E aqui em São Paulo nós temos algumas medidas no âmbito do judiciário, da chamada justiça restaurativa, que é não apenas aplicar penalidades, mas sim encontrar soluções em reuniões com psicólogos, assistentes sociais, médicos, e por aí vai, porque esse é um problema realmente extremamente complexo. E se me permitem aqui a possibilidade, eu vou contar um caso engraçado que eu tive. Fique à vontade. A situação é que havia uma reclamação constante de uma condômina por conta de um cheiro forte de produto fumígeno, e ela mesma não indicava se era maconha, se era cigarro. Bom, ela atormentou tanto o síndico, que o síndico foi falar com o cidadão, né, a unidade de onde vinha o mau cheiro. E, para espanto de todos, não era maconha. Era um charuto lá, de uma marca X, que dava aquele cheiro fortíssimo. Né? Charuto de cravo, cachimbo de cravo, de canela, todo dá esse cheiro. Então, isso daí nos alerta para a delicadeza do que é esse tipo de imputação, de sair falando, olha, você é um usuário de drogas, você é um maconheiro, você é isso, você é aquilo. A questão da prova é fundamental, nós devemos saber exatamente com que nós estamos lidando, até para que não haja um contra-ataque contra o síndico. E ele é eleito, né, como se fosse um herói, eu votei em você, porque você é o cara, porque você tem pulso, tem iniciativa, mas na hora que a coisa explode, você está sozinho no mundo. Tá. Infelizmente, as pessoas fogem de problemas. Não, com certeza. E quando você falou de charuto e cachimbo, o de cereja, ele é bem próximo. Ele é bem próximo. E existe muito essa confusão. E sim, a gente tem falado, às vezes, muito, doutor João, até da conversa não agressiva das relações entre condomínio. Por quê? Porque essa abordagem que o síndico faz uma pessoa, ele foi lá e bateu. Se o síndico não tiver um jogo de cintura, chega lá e fala, você está fumando maconha? Olha o tamanho do rolo que não dá isso daí. Silvana, eu gostaria de complementar isso. Sim, se me pode permite. falar, pode falar. Então, quando o doutor João foi falando, veio na mente, né, veio uma construção aqui muito interessante de que realmente é uma abordagem muito difícil, né, porque, assim, o síndico, quando chega a esse ponto de tentar fazer essa abordagem, ele pensou também, né, alguns, mas, assim, numa boa parcela, ele pensou muito se caberia, se não caberia, se relevaria ou não, né? Mas é muito interessante dizer o seguinte, que essa abordagem ela tem que ser precisa, ela tem que ser direta, esclarecedora, sabe? Sem aquilo que você falou do medo porque é amigo, né? Não quero fazer constrangimento a ninguém. Não, tem que dizer que tem um problema e que precisa, né, de alguma forma, dar uma solução. E ele é esse interlocutor que precisa dar uma solução. Mas lembrando, e muito importante falar, que essa abordagem sempre tem que ser feita com testemunha. Muitas das vezes, o síndico, com medo, tímido, tá, achando que vai, de uma certa forma, violar, né, a intimidade do outro, ele quer ir, assim, ele vai lá escondidinho, toca a campainha, né, e faz aquela abordagem, vai ponta de pé, meu amigo e tal. Não, chame, de preferência, uma pessoa mais técnica, tá? De preferência, não menosprezando a pessoa, né? Mas vou dizer assim, não chame o zelador, não chame,
sabe? A menina da limpeza, essas pessoas, porque elas, primeiro que elas, na maioria das vezes, são externas ao ambiente e vai chegar naquela questão do medo. O medo da represária, sabe? E às vezes não é muito, né, difícil de acontecer que essas pessoas que são problemáticas, elas tentem, de uma certa forma, às vezes velada, aliciar, né, os colaboradores do condomínio, a agradar, seja com dinheiro, para aqui um dinheirinho para você, uma gorjetinha, né? Ou seja com um presentinho, o suborno dentro do condomínio. Não é verdade? E aí chega e fala assim, toma aqui, ó, um presentinho para o seu netinho, para sua filhinha. Então, assim, tem que ter cuidado. Quando for fazer a abordagem, esse ponto que eu quero acrescentar, não faça de forma muito enrolada, não. Faça de forma clara, com consciência do que está sendo feito e com testemunha. Testemunha essa que eu sugiro que seja qualificada, para que não haja depois nem lá e nem cá, sabe? Porque assim, não, porque o síndico falou isso comigo e eu quero processar. E o inverso também ia acontecer. Porque assim, a partir do momento que o síndico precisa mover uma ação contra um condômino, ele tem que estar respaldado com as provas necessárias para que não venha o efeito reverso. Não, tá certo? com certeza. E eu gostaria, como você falou de um caso, eu quero contar um rapidinho também. envolvendo bebida, que é a droga, né, que é mais nociva, conforme a gente falou aqui, mas que traz uns efeitos danosos também para a sociedade e para a coletividade. Eu me lembro um caso, né, que eu não presenciei, mas tomei conhecimento pela função que eu exercia na época, de na Barra da Tijuca, na Avenida na Sernambetiba, prédios e condomínios maravilhosos, caríssimos, né? Todos os grandes artistas têm apartamento, grandes personalidades têm apartamento nessa avenida, e não diferente, um jovem totalmente embriagado, estava provavelmente numa daquelas boates dali da Orla, se envolveu em confusão com outro grupo, tá? E, obviamente, teve que correr muito, porque o grupo partiu para cima para agressão. E ele bateu, né, desesperadamente, ele bateu na porta do condomínio onde a empresa que eu trabalhava à época fazia segurança. E o portão estava fechado e ele começou, né, a se movimentar, abre. E aí o grupo veio se aproximando. E olha que situação difícil para a segurança. Porque é uma estratégia de tentar violar o local, não realmente ele está em perigo, né? Então, para tudo, explica, depois você deixa entrar ou não. É mais fácil. Mas aí já apanhou, né? Já apanhou. Mas assim, o garoto estava completamente embriagado e os outros também, e querendo entrar ali, dizendo que morava ali, e de fato ele não morava, depois foi apurado que ele não morava, ele quis tentar realmente se livrar da situação, mas a sorte, aí eu vou falar de segurança também, que é muito importante ter nessa hora, são as reclusas, ou a reclusa, não, é reclusa mesmo, a reclusa é outra coisa. A reclusa, né, que abre um portão, aí fecha aquele para poder entrar, né, abrir o outro. E aí, uma moradora que também, sensibilidade, pessoal, acho que é muito importante quem nos ouve, quem nos assiste agora, sensibilidade diante de uma situação de crise como essa. A moradora, querendo sair, ela negligenciou a própria segurança dela. O que ela fez? Ela mandou abrir o portão. Porque ela queria sair, ela não estava preocupada com o garoto, né? Que até então era um rapaz, mas assim, ela não estava preocupada com ele, não. A vaidade dela, de moradora, ela queria sair no momento de crise. E aí o segurança, mas a senhora tá tal. Resumo, deu tempo dessa confusão toda o pessoal chegar e pegar o garoto, e, enfim, a situação foi muito delicada, mas não acabou não, gente. O que aconteceu? O garoto levou uns supapos, sumiu, né, a coisa se dispersou ali, mas no dia seguinte, na manhã seguinte, para 2 viaturas na porta do condomínio, assim, um pouquinho antes do término daquele expediente para iniciar o outro, e conduz todos os seguranças para a delegacia. Legal. Todos os seguranças para a delegacia. Sabe por quê? Porque o pai do garoto que apanhou era um comandante de batalhão aqui do Rio de Janeiro, e se achou no direito
de prender os seguranças por ausência de prestação de socorro. Culpa do segurança que não cuidou do filho dele. Olha né, a situação. E aí deu uma repercussão, e chama jurídico, chama... enfim, né, aí começa aquele jogo de poder, né, quem pode mais, quem pode menos. Eu sei que os guardas, né, foram conduzidos à delegacia, o delegado, entendendo a complexidade da coisa, porque também tratava-se de uma autoridade policial e tem que fazer aquele meio de campo, ele tentou botar vamos lá, vamos relevar e tal, mas eu sei que não ficou bem assim. A empresa teve sim que responder por responsabilidade, sem ter sequer participado, né, daquela construção toda, e ela, visando a segurança dos moradores que a contrataram, não permitiu que aquele garoto entrasse na unidade, mas ele estava completamente embriagado. Certo? Então, assim, fica a dica. Trabalhar com segurança também é uma coisa que parece fácil, mas não é. Porque é aquilo que a gente falou desde o início. A responsabilidade objetiva ou subjetiva, solidária ou subsidiária, ela sempre vai existir. Então, assim, síndicos, falando para vocês diretamente, vem, sabe, a construção disso tudo, né, de normas bem claras, de responsabilidade de cada parte do condomínio, e sabendo que não teremos uma construção ideal, conforme os doutores já falaram aqui, tudo parte do campo de uma preventiva, de tentar adequar a realidade, uma boa conversa, mas principalmente, como eu iniciei nessa minha fala, é não permitir que essa conversa seja tímida, truncada, sabe, sem testemunhas, para que não gere efeitos danosos para o próprio condomínio ou para o próprio síndico, que poderá responder diretamente. Não, com certeza, doutor. E acho que a gente está já caminhando para o final também. É um papo muito interessante que acho que a gente acaba abordando esse assunto, principalmente essa vida de condomínio, que é um assunto interessante. E a gente não está aqui para ditar milagres e nem soluções, como o doutor João mesmo disse. Nós estamos aqui, cada um abordando na sua linha e na sua área, uma forma de prevenção, de conversa mais amistosa. Até o mediador que vai fazer parte dessa conversa com o síndico para interagir com outra pessoa, que seja a pessoa portadora da droga ou não, ele tem que ser também mediador, mas ele tem que ser um pouco técnico. Doutor João, o que você pode deixar aqui para os nossos ouvintes? Um recado, uma orientação, para que eles possam se conscientizar melhor e dar uma amenizada nessa situação toda? Pois é, eu acho que esse tempo de pandemia está nos trazendo aí duras lições. E para quem mora em condomínio, morar em condomínio não é uma obrigação, é uma opção de vida. Você opta por morar numa comunidade. A dica que eu daria é essa: ser mais humano, ser mais interessado nas práticas comuns que importam a todos. Então, foi dito aqui sobre o problema da pouca participação em assembleia condominial. Essa é uma realidade, infelizmente. A pessoa, ela, às vezes, exige muito do síndico, mas contribui com o mínimo que ela poderia, que é ir à assembleia, participar, debater, dar ideias, dar sugestões. Então, por parte de todos, se você faz parte dessa comunidade, você deve ser participante, você deve estar a par. Se você se envolver ao ponto de ser uma testemunha, como foi dito, seja essa testemunha, colabore com provas, colabore com elementos, porque isso, infelizmente, ainda falta muito na nossa cultura. O sujeito compra uma unidade, ele quer viver encastelado, ele não quer ter contato nenhum com o corpo diretivo, com os seus vizinhos, a não ser quando surge um problema, a não ser quando eu brinco, a água bate no bumbum. Aí ele se movimenta. Aí ele quer participar, e aí é o fatídico exemplo que todo mundo dá da Assembleia que distribui vagas de garagem. Aí está todo mundo lá, porque é o meu interesse em primeiro lugar. Então, o que me parece é isso. No Brasil inteiro, há uma necessidade maior de se entender o que é a vida em condomínio, as suas peculiaridades. E se não houvesse envolvimento dessa união, será muito difícil nós termos milagres por parte de um advogado, de um síndico, de um administrador. Não, esses todos devem agir conjuntamente. E como esse problema de drogas
é um problema de segurança pública, é um problema que é muito maior, que, como foi dito aqui, o síndico pode encarar por não ter poder de polícia. É importante o envolvimento da polícia militar, polícia civil, naquelas situações reais em que ela é instada a atuar. Aqui em São Paulo, por exemplo, a polícia militar vem tendo muito contato com o segmento de condomínios, tem o programa Vizinhança Solidária, tem esse projeto de palestras nos condomínios. Então, vamos utilizar isso para tentar atenuar esse problema que é tão sério. E aqui, como minhas palavras finais, eu agradeço muito a oportunidade, em primeiro lugar, a Ana Pretel, minha querida colega que me indicou, né? Se não fosse ela, eu não estaria aqui. A você, Silvana, ao doutor Ludgero, ao doutor Alexandre, muito simpáticos, gostei muito, aprendi demais com vocês hoje, nessa noite, agradeço. Obrigada, doutor João. Doutor Ludgero, nós estamos com o tempo bastante curto, o que você pode deixar aí de um recado para o nosso público? Bem, o recado que eu tenho é o seguinte: a repressão não funciona, é a prevenção, né, é a comunicação. Não adianta você só reprimir e jogar lá o traficante, o usuário e punir, porque hoje nós sabemos que o nosso sistema prisional, 33% do coisa é crime de tráfico de droga. Então não adianta só você reprimir, é prevenir, que nem o doutor João falou assim. Existem ferramentas, palestras, parcerias com a Polícia Militar, parcerias com o Estado, parceria com associações de condomínios, sindicatos de condomínio. Fazer assim, conscientizar o morador ali para participação em assembleias de condomínio, em convenções coletivas. Não é assim só jogar no colo do síndico e deixa que o síndico resolve. O síndico, ele é uma pessoa comum como qualquer outro ali, a única coisa assim que ele representa o condomínio. Então, a dica é conversar, prevenir, se não, aí reprimir. O último racho é a repressão, mas nós temos que conversar. A comunicação nesse tipo de caso é tudo. E, mais uma vez, agradeço aos colegas. Muito obrigado, doutor Alexandre. Muito obrigado, doutor João. Aprendi, assim, bacana. Muita coisa, assim, que a gente não sabia. Acabou levando conhecimento. Silvana, muito obrigado também. E ficamos à disposição. Precisando, estamos às ordens de todos vocês. Um abraço e boa noite a vocês. Obrigada, doutor Ludgero. Doutor Alexandre. Então, Silvana, já caminhando para o nosso final, quero dizer que realmente foi enriquecedor poder estar aqui mais uma vez. Esse canal tem enriquecido bastante o conhecimento, tem trazido assuntos diversos, então não tem sido uma coisa assim, sabe, só por causa da pandemia ficou chato, não, pelo contrário, cada vez mais enriquecedor para todo mundo, tenho recebido bastante elogio. E dizer isso, prevenção sempre, tá? Esse assunto é espinhoso mesmo, eu acho que o Brasil tem uma cultura muito difícil, sabe? Nós tivemos aí a liberdade, né, construída pela Constituição de 88, essa liberdade que veio trazendo, né, a possibilidade das pessoas não serem mais reprimidas, mas eu acho que, na verdade, acho que boa parcela mesmo, assim, perdeu a mão nisso. Eu acho que começou a invadir, sabe, o espaço do outro de forma totalmente desrespeitosa. E a droga é isso, a droga ela não tem limite, e se nós não fizermos, sabe, uma prevenção, um trabalho de conscientização com os jovens que estão chegando aí, essa adolescência, nós estamos caminhando para uma situação muito difícil. Então, quero agradecer a minha participação, para não estender mais, e dizer que estou à disposição sempre que for chamado, e sempre, assim, ao lado de colegas brilhantes como esse que você me oportunizou. Muito obrigado, uma ótima noite a todos e até o próximo evento. Tá, ok. Obrigada a todos, obrigado ao doutor João por ter cedido o seu tempo e trazido para a gente opiniões esclarecedoras em relação ao condomínio, porque essa vida de condomínio não é fácil, essa vida de comunidade, de um ficar um pertinho do outro. Vamos conversar mais, vamos ouvir mais e vamos ter um diálogo mais amistoso, menos agressivo. Obrigada a todos vocês e tenham uma boa noite.